Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo de número 19, a partir do versículo 23. Jó, lá no Velho Testamento, antes de Salmos, é um livro antes de Salmos, né? Jó, capítulo 19, versículo 23 ao 25, diz assim: quem dera fosse agora escritas minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Assente-se, por favor. Um homem, no auge da sua dor, disse essa profecia. Um homem, no auge do seu sofrimento, profetizou sobre a vinda do Messias. Sobre a vinda do Messias para os sofridos, para os doloridos. No auge do seu sofrimento, quando você espreme algo, o melhor desse algo é extraído. Quando você espreme cana, quando você espreme laranja, o melhor da laranja vai sair. Quando você espreme um menino, ele vira homem. Quando você espreme um homem, ele vira líder. E assim também acontece com a mulher. E Jó, no auge do seu espremer, o que foi exposto foi a sua fé no Salvador. E uma profecia ecoou na eternidade. Ele fala: quem me dera eu pudesse esculpir isso em uma rocha. E na verdade foi esculpido. Na verdade, ele se levantará sobre a terra. Isso está esculpido na eternidade. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, de 4 pontos aqui: a terra inteira está ferida. A terra inteira. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Jesus veio ao mundo não só para salvar, mas Jesus veio ao mundo para curar, para restaurar. João 10, 10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Você precisa entender que existe um vento por trás dessa tempestade que você está atravessando. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e capítulo 5, revela o cumprimento dessa profecia. Mediante a uma cidade chamada Gadara, que vivia os terrores da queda. O capítulo 4, Jesus decide sair de um lugar em um barco com os discípulos e ir para outra margem. Através de um lugar que se chama Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago muito grande, de 26,5 quilômetros por 16,5 quilômetros. Quando Jesus entra neste barco com os discípulos, e ele está a certa altura, porque Jesus, se você olhar no mapa, ele andou nesse barco aproximadamente 21 quilômetros. E nesse percurso, revela ali o que o povo da outra margem estava precisando, porque toda a resistência que eles sofreram nessa jornada revela um inimigo que se esforçava para atrapalhar a cura, um inimigo que se esforçava para atrapalhar a libertação, a restauração. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Existe um vento por trás dessa tempestade que você atravessa, e esse vento, ele significa exatamente a libertação que alguém precisa do outro lado. Porque quando você espreme algo, o que vai existir ali é a fé. É a essência do que você vai precisar lá do outro lado. E essa resistência revela o tamanho da libertação que Deus o usará para executar.
Então a luta não é em vão. Eu aprendi que todo deserto que você atravessa, você vira guia nesse deserto, para alguém que vai precisar depois. E nessa jornada, lembremos da nossa limitação, lembremos da nossa necessidade e tenhamos humildade para pedirmos a Cristo para emudecer o vento e a tempestade. A nossa fé, que é o que nós cremos, é a nossa visão, não é a nossa vista. A nossa fé nos trará resistência e não irá permitir que cometemos a loucura de pular desse barco, porque embora a tempestade seja muito grande, o lugar mais seguro ainda é no barco com Jesus. Mas concentremos a nossa energia em despertar o poder que muda as situações de uma hora para outra. Olha, meu irmão, eu orei pedindo para Deus providência para construirmos essas salas aqui, que ainda está em construção, porque nós não tínhamos reserva, nós não tínhamos dinheiro em caixa, nem nada. Eu coloquei no meu projeto de vida, eu pedi: Senhor, envia trabalhadores, Senhor, de alguma forma envia recursos. E nós não tínhamos nada, só pedras ali, e nem um dreno, porque quando chovia, virava um lago ali atrás. Dava até para fazer batismo, dependendo do tamanho da pessoa. Dos dois lados, né? Tamanho aqui, tamanho aqui. Porque não era muito fundo. Mas, e tinha que ser rápido, porque logo, logo ia água. Mas, meu irmão, de uma hora para outra, um aluno do ITQ que veio em 2 cultos, decidiu dar 80% das ferragens ali. Fez a fundação. De um dia para o outro, de uma hora para outra, as coisas mudam. E de repente Deus começou a recuperar um, e Deus recuperou outro, e Deus trouxe à disposição de mais um e de mais outro. Meu irmão, a nossa fé nos traz resistência para vermos o momento em que Deus irá prover. De uma hora para outra, Deus muda a situação, Deus muda as circunstâncias. Eu lembrei disso essa semana. Um rapaz que, numa aula lá da comunidade terapêutica Kairos, ele chegou para mim e falou: pastor, eu queria ajudar você numa empreita lá da tua casa. Eu falei: irmão, olha, eu nunca, em 20 anos ajudando comunidade terapêutica, eu nunca recebi ajuda, tá? Mas é bem-vindo, eu preciso. Não, pastor, eu sei colocar essas lousas, essas pedras, sei que você está colocando lá na rua da tua casa, dentro da tua casa, até chegar na garagem, eu sei colocar e assim assado. Eu falei: irmão, maravilha. Daí ele estava trabalhando lá, ficamos 3 dias trabalhando, e aí, o nome dele é Ivan, e ele disse assim: pastor, é um privilégio isso, porque eu lembro que há 1 ano atrás, eu não estava andando, e o senhor orou por mim, e eu voltei a andar. Eu não lembrava disso, porque é uma coisa de rotina, você orar por pessoas. E esse menino, o Ivan, ele já tem 42 anos, e ele decidiu para a comunidade terapêutica porque ele começou a perder o movimento das pernas. Ele cheirava muito cocaína, ele bebia muito, mas alguma coisa estava acontecendo. Eles levaram ele para o médico, fizeram exames e não constava nada. Pelo menos não fizeram uma investigação profunda, mas ele foi perdendo o movimento das pernas e de repente ele estava acamado. Então eu fui, me chamaram para orar por ele. Você lembra do Ivan, né, Rafael? E de repente eu fui lá, coloquei as mãos sobre a cabeça dele, eu falei: o que é de procedência maligna vai sair. E orei por esse menino. No outro dia ele estava andando. Por quê? Porque de uma hora para outra, Deus muda as situações. E ele se ofereceu para me ajudar, porque eu estava quase 1 ano com aquelas pedras paradas lá que eu fui juntando com a caminhonete por onde eu passava. Meu irmão, a caminhonete aguenta 1 tonelada, para você ter uma ideia. Então, cada lousa daquela lá pesa entre 5 e 8 quilos, para você ter uma ideia. Então, foi uma empreita para mim, sozinho, né? E às vezes, junto com a Gleice, né? Quando nós pegamos e juntávamos aquelas pedras, carregava a caminhonete, porque estava numa caçamba ou alguma coisa assim, estavam doando, para poder colocar lá, porque você vai fazer uma coisa, tem que ser esforçado, se você quiser alguma coisa. E quase 1 ano parado aquelas coisas, eu pensando: como é que eu vou fazer, e orando, e de repente eu trouxe um estudo sobre gratidão na comunidade terapêutica, e o rapaz falou: pastor, eu não estava andando, estou andando, e para mim é um privilégio poder ajudar, e coisa e tal.
Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia ele se levantou na vida do Ivan. Um dia Deus se levantou na minha vida. E toda vez que nós precisamos, Ele se levantará. Porque essa é uma profecia, meu irmão, que é bem viva até nos dias de hoje. De uma hora para outra as coisas mudam. De uma hora para outra, Deus levanta uma pessoa. De uma hora para outra, alguém recebe uma cura. De uma hora para outra, meu irmão, o coração muda das pessoas. De uma hora para outra as coisas acontecem. Existe algo na sua vida agora que parece impossível aos seus olhos. Pela sua limitação, pela sua dignidade. Coloca a mão no teu coração assim agora. Com os teus olhos fechados, eu quero que você pense nisso que parece impossível aos seus olhos. Talvez é o coração de alguém, talvez é uma circunstância financeira, talvez é algo na saúde, alguma coisa que está pesando na sua vida e está te intimidando muito forte. Eu quero que você levante uma das suas mãos, eu quero que você diga com fé: Ele se levantará sobre a terra. Ele se levantará sobre a terra. Os meus olhos o verão. Diga com fé: os meus olhos o verão. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus é fiel. Sempre quando eu dobro meu joelho para orar por algo, eu me posiciono com algo, eu sei que Ele se levantará. Eu sei que de alguma forma Ele levantará pessoas. Eu sei que de alguma forma as coisas irão acontecer. Porque tudo é possível ao que crê em Cristo, ao que crê na sua palavra. Você está intimidado por alguma situação faz dias. Está intimidado por alguma situação que você às vezes tem até sonhos. Que você está preso, que você está amarrado, que você está nu da cintura para baixo, que você está sendo perseguido. É aquele sonho mais estranho que tem, porque o teu subconsciente, quando você está descansando, ele fica trazendo à tua memória a tua limitação. Todo momento você fica se sentindo uma pessoa amarrada diante de uma situação que parece que não muda. Há coisas que faz tempo. Há coisas que faz 3 anos, 1 ano, 2 anos. Mas é de uma hora para outra que uma notícia vem e as coisas mudam. 4 meses eu fiquei jejuando e orando uma vez, porque eu estava sendo ameaçado por pessoas. Quando a gente comprou esse terreno aqui, queriam vender de novo. Queria que eu vendesse e iriam me dar dinheiro para isso. Eu falei: não, esse terreno é da igreja e nós vamos escriturar em nome da igreja e fazer registro imóvel em nome da igreja e tudo certo. Então, como eu não aceitei aquilo, as ameaças começaram. E quando eu fui conversar com algumas pessoas da igreja, um rapaz falou: pastor, eu lembro dessa pessoa, lida com milícia. Essa pessoa cuidava de um ponto de tráfico também. Essa pessoa lidava com isso e com aquilo, e é responsável por tal coisa. E eu comecei a me sentir acuado, perseguido. Onde eu ia, eu me via espionado. Parece neura da cabeça, mas eu encontrava. E aí eu fui para o joelho. Fui para o joelho, porque eu tentei conversar com um, tentei conversar com outro, porque a gente tem que ser de atitude. E eu incomodei meio mundo e nada resolveu. Até que um dia apareceu um homem que eu fazia visita no hospital, que eu conversava com ele, e ele chega para mim e fala lá: me diz alguma coisa que eu posso fazer por você, rapaz? Toda a vida você me ajudou. O doutor Ricardo, que era juiz conciliador na Vara de Santa Felicidade, falou: tem uma situação que eu não sei como resolver. Ele falou: pode deixar que a partir de hoje, nada mais vai ser direto com você, é tudo comigo. Fez um catatal de autuação, foi com o pastor Jefferson lá no local, fechou documentalmente assim, estrategicamente, tudo, qualquer empresa, firme, se vocês moverem uma palha, a vida de vocês vai estar complicada. Porque a partir de hoje é comigo. Por quê? De uma hora para outra as coisas mudam. De uma hora para outra a resposta da casa própria vem. De uma hora para outra a resposta do apartamento vem. De uma hora para outra o nascimento acontece, a gravidez acontece. De uma hora para outra alguém chega para você e confessa algo. Olha, algo bom. De uma hora para outra. Meus irmãos, não esqueça que Ele se levantou sobre a terra.
Então tudo é possível. Segundo ponto que eu quero passar para vocês. Jesus, ele decide sair com os discípulos do capítulo 4 e passa por aquela tribulação até que ele emudece o vento, a tempestade, e eles ficam ali curiosos, espantados. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Então ele chega no capítulo 5, e quando ele chega no capítulo 5, há 3 casos curiosos naquela região, chamado Gadara ou Genezaré. O capítulo 5 se destaca 3 pessoas que moravam nessa cidade e que traziam consigo dores, traziam seus conflitos, traziam seus choques, traziam suas marcas de abandono da sociedade. A primeira pessoa, ela era tão machucada que deixou as suas obrigações como marido. Era uma pessoa tão machucada que deixou as suas obrigações como pai, como trabalhador, e com o tempo virou um transtorno em toda aquela região. É normal pessoas assim serem julgadas por todo mundo. Mas alguma coisa aconteceu em Gadara, que esse homem era a resposta maldita daquele lugar. Uma resposta aos erros daquele lugar. Porque ele carregava em si a herança da maldade e da escravidão. Ele estava sozinho porque era insuportável a convivência. E de alguma forma, as áreas da sua vida eram carregadas de demônios. E ele era um endemoniado. Por que endemoniado? Porque tinha um ninho de demônios sobre esse homem. Chegaram ao ponto de amarrar ele a um cemitério. E ainda assim, a violência do que tinha nele era tão grande, o ódio era tão grande, que chegou ao ponto de arrebentar aquelas correntes. Meu irmão, eu conhecia um jovem uma vez, conheço até hoje. Já chegou a membrar alguns anos atrás aqui na igreja, mas hoje está em outro lugar já faz alguns anos. Que por desacordo dos seus pais, por sofrimentos que vinham de avós, dos seus pais, abandonos e tudo mais, esse menino foi muito estuprado quando era criança. Estuprado por terceiros, coisas horríveis assim. Ele se tornou tão revoltado que ele virou um criminoso. Começou a fugir para falsos paraísos, no mundo das drogas. Os que lhe conheciam não sabiam mais o que fazer. Mesmo colocando em comunidade terapêutica, saía. Mesmo tentando acorrentar em cemitério, estourava aquilo. Nas medidas mais absurdas ele escapava. Voltava para as drogas e para aquela vida. Mas um dia, ele se levantou sobre a terra. Um dia, a sua mãe teve um encontro com Cristo. E uma série de comportamentos malditos começaram a ser derrubados. Até que um dia, na sua vida, esse jovem, ele teve um encontro com Cristo. Até que um dia, esse encontro com Cristo, perceba bem, o que tem que sair da tua casa não é o teu marido, não é a tua esposa, não é teu enteado. O que tem que sair da tua casa, meu irmão, é Satanás. É o demônio. É esse pacto. Esse jovem teve um encontro com Jesus. E uma série de demônios foram sendo expulsos da sua vida. Há pelo menos 20 anos, esse jovem constituiu família, que permanece até hoje. E ele, como um pastor, sua esposa ainda não é pastora, mas ele, como um pastor, visita outros gadarenos, contando o que Cristo fez na sua vida. Esse gadareno liberto por Jesus, na cidade de Genezaré, de Gadara, ele falava, a Bíblia diz que cordialmente, e ele foi restituído à sociedade, onde ele testemunhava a cura de uma forma sana, onde ele testemunhava o que o próprio Cristo havia feito pela vida dele, e onde também se denunciou aonde estava o coração daquela sociedade, que não era em Cristo, mas era nos bens, nesse tipo de briga. Ele se levantará sobre o seu familiar.
Ele se levantará sobre a sua família. Coloca a mão no teu coração assim, ó. Levante uma mão para o alto. Isso, levante a mão para o alto. Às vezes esse familiar difícil é alguém atormentado por coisas ou por necessidades que talvez nem você saiba. É alguém atormentado por situações que aconteceram e você nem imagina, e essa pessoa nunca abriu a sua boca. Talvez por isso essa pessoa é insuportável muitas vezes, ou tem crises fortíssimas assim. Mas você vai profetizar sobre essa vida. Diga comigo assim: Ele se levantará sobre a minha família. Ele se levantará sobre esse familiar. Ele o libertará, curará o seu passado, curará suas memórias, e Ele testemunhará por onde passar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus é fiel. Terceiro ponto que eu quero destacar para vocês: Jesus continua a sua passagem por aquela região, após a margem, e as pessoas lhe espremem. As pessoas querem o toque, as pessoas encostam, as pessoas querem extrair algo dele. Porque ele cura, porque ele revela o seu sobrenatural. E mesmo com todo aquele aperto, algo curioso acontece. Alguém tocou nele. Ô pastor, vou falar para você como um apóstolo falou para Cristo. Quando Cristo pegou e parou e disse: epa, alguém me tocou. E aí, se fosse nos dias de hoje, talvez o apóstolo podia falar: Senhor, o senhor está tirando, né? O senhor está zoando, né? Está todo mundo te tocando, todo mundo te espremendo, e o senhor diz: alguém te tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou com fé. Uma mulher que há 12 anos tinha o que poderia ser endometriose avançada, uma mulher que tinha o que poderia ser qualquer coisa, mas que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E para quem não sabe, uma pessoa que naquela época sofria de um fluxo de sangue, a mulher quando estava nos seus dias, uma mulher normal aí que vai durar isso de 3 a 5 dias mais ou menos, normal. Ela ficava 7 dias ainda considerada impura. E aonde ela encostasse, isso era lei, onde ela encostasse também estava impuro. Então ela deveria ficar reservada da sua família e sociedade. Ela estava naqueles dias, então a cama que ela dormia estava impura por 7 dias. Meu irmão, em um mês, uma pessoa que vai passar por isso, vamos dizer que vai ficar uns 10 dias reservada dos seus familiares, da proximidade, de toque, ou seja, que for afago, é até suportável. Agora, 12 anos, essa mulher gastou tudo que ela tinha. Ela fez tudo o que ela podia para ela ser curada. E a Bíblia diz que ela estava à beira do caminho. À beira do caminho. Quando Jesus questiona: peraí, de mim saiu virtude. É curioso o que eu digo, porque foi diferente. Havia fé de tal maneira naquela mulher, presta atenção. Havia fé de tal maneira naquela mulher que ela se levantou. Ela se levantou. Uma mulher à beira do caminho, uma mulher abandonada. Você acha que ela não estava deprimida? Você acha que ela não tinha transtornos? Se fosse hoje em dia, que você vai num psicólogo e ele vai achar porque todo mundo tem algum tipo de transtorno, eu já disse aqui, tem até transtorno da perna acelerada, quem está sentado fica fazendo assim com a perna. Tem transtorno hoje em dia, não é só o celular não. Isso, na época industrial, na época da Revolução Industrial, já começou. A ansiedade, eu tenho que produzir. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava registrado numa empresa de condimento, e eu tinha que pegar e ficar embalando ali. Eu entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, ali, só parava na hora do almoço, e era em pé, né, naqueles condimentos. Meu irmão, para fazer pimenta, aquele corroía tudo, né, aquele pó de pimenta, pó de canela. Canela é pior do que pimenta quando você está trabalhando com isso. Moendo pimenta em grão para virar pimenta em pó, que subia aquela névoa. E eu lembro que depois daquilo eu tinha que ir para a escola ainda, estudava à noite. Imagine só, chegava em casa cheirando alho, pimenta e tudo mais. E meu irmão, só para você ter uma ideia, isso era
horrível, horrível. E você vai ver a ansiedade tomando conta das pessoas. Então parece que o teu corpo tem que produzir sempre. Você não pode dormir, você não pode relaxar, você tem que estar atento sempre, sempre, sempre. Se você vai no psicólogo, ele é fácil achar em você alguma coisa, ele ou ela. Mas você tem transtorno disso, você tem aquilo, você tem aquilo. É importante ter um terapeuta? É lógico que sim. É importante ter uma ajuda? É lógico que sim. Não estou desqualificando, pelo contrário, eu também sou psicoterapeuta. O que eu estou dizendo para você é que essa mulher tinha um mundaréu de coisas por conta do seu isolamento, por conta de estar à beira do caminho, por conta de estar sofrendo dessa forma. Uma mulher à beira do caminho estava deprimida, estava traumatizada. Você acha que ela não tinha esse monte de coisa que talvez você julga ter? Ela já tinha ouvido que ele se levantou. Agora ela tinha essa porta aberta para que ela se levantasse sobre a terra. Essa profecia está viva até hoje. O que está escrito lá em Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Salmo 37, verso 24 diz: o homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura na sua mão e o ajuda a levantar-se. Uma vez, no final de um culto, uma moça veio falar comigo: pastor, eu precisava que o senhor fosse orar na minha casa, porque a minha mãe está doente faz dias. E, na verdade, pastor, faz meses que ela está muito depressiva. Meses. Ela não levanta da cama, pastor. Até para higienizar ela é complicado. Ela está raquítica. Eu fui com o Cauã, o meu filho mais novo. Hoje o Cauã tem 16, acho que ele devia ter uns 6, 7 anos. E eu fui com o Cauã. Quando eu cheguei lá, olhei o estado dela, meu Deus, ela estava apagada. Se a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, ela vivia o inverso disso. A tristeza estava nos olhos dela, nos olhos turvos dela. Aquela mulher não estava ali. Ela estava em problemas que a sobrecarregavam. Uma vez perguntaram para mim: pastor, o que é depressão? Aí eu falei: se eu chamar esse rapaz que é grandão aqui, quanto que você aguenta mais ou menos carregar? Uns 50 quilos? 50 quilos é lógico que sim. Coloca um saco de cimento nas costas dele, 50 quilos. Deixa ali. Beleza? Aguentou? Não, aguentei aqui. Aí, rapaz, aqui é bagual. E ele ficou com aquele saco lá. E eu continuei conversando, continuei dando aula. Daqui a pouco o cara: será que ele esqueceu de mim? Eu falei: não, fica aí. Você é baguala? Fica aí. Aí daqui a pouco conversa: pega mais um saco de cal ali, mais 20 quilos e coloca nas costas dele. Coloca lá. De repente, você quer água? Você quer comida? Você quer uma massagem? Você quer escutar uma música? Uma poesia? Você quer que alguém diga que te ama? Eu só quero que tire esse peso de mim. Porque nada mais, você perde a vontade de comer. Você perde porque você tem um peso. Nada mais importa. Isso é depressão. E aí existem níveis de depressão. Agora você pode tirar esse peso, porque ele não conseguia mais sozinho ali. Por mais que você seja forte, por mais que você seja pescador e nadador, às vezes as ondas são muito maiores do que você possa suportar. E você precisa pedir para Jesus. Você precisa pedir socorro. Eu fui com o Cauã lá e eu pensei comigo, olhando para os olhos daquela mulher, eu pensei: existe uma caça demoníaca ali. E eu comecei a orar por ela. Naturalmente, Satanás, ele gosta de trabalhar no oculto. Quando ele se manifesta, ele ameaça, ele faz um monte de coisa. E então manifestou. Eu falei para o Cauã: coloca a mão na cabeça dela ali e pode expulsar na autoridade do nome de Jesus. Ele fez isso. Foi expulso o demônio daquela mulher. Ela se levantou. O seu semblante mudou. Ela desceu as águas do batismo. Eu batizei aquela mulher. Ela morava no Diadema. Eu batizei aquela mulher. Esses dias, eles não moram mais na igreja, eles foram morar para outro lugar. Esses dias, eu vi uma foto dela no Facebook. Era um evento de casamento, algo assim. E eu vi o semblante daquela mulher. A filha que veio pedir ajuda agora é pastora. E eu fiquei muito feliz de ver aquela família. Meu irmão, por quê? Porque chega um momento que você percebe que ele já se levantou. Agora você precisa se levantar sobre a terra. Você precisa se levantar. Você, meu irmão, tem autoridade no nome de Jesus na tua vida. Você precisa lavar o seu rosto. Você precisa procurar um emprego. Você, meu irmão, precisa tomar posturas. Você precisa se cuidar. Você precisa fazer algumas coisas. Diga com fé:
eu me levantarei. Diga assim, eu me levantarei. Isso, porque Jesus será tocado pela sua fé. Pela sua fé. Meu irmão, a igreja lá debaixo do Conquista, fazia 2 anos que estava parada a construção, e aquilo estava me incomodando, porque eu fazia apelo, Deus colocou algo. Então eu falei, bem, na igreja tem pedreiro, na igreja tem isso, na igreja tem aquilo, na igreja tem. Mas pedreiro é igual pastor, para entrar no coração é só Deus. Não adianta, é só Deus para entrar no coração. E eu fiquei 2 meses fazendo apelo. 2 meses. Nenhuma alma penada se manifestou. Ninguém, nada. Falei, bem, eu estava morando em apartamento na época, eu vou lá, Deus falou comigo. E no culto de domingo ainda eu disse, gente, eu preciso de ajuda para a gente terminar aquela obra lá, alguma disposição, alguma agenda, algum só posso final de semana, alguma... Porque eu vou lá amanhã, não tenho nem ferramenta. Ninguém falou nada. No outro dia pela manhã eu fui lá, olhei um monte de mato na frente, falei, vou começar a arrancar isso. Comecei a arrancar com as mãos os matos, apareceu o vizinho, falou, ô pastor, vem aqui tomar um café, vamos orar ali. Eu estou de folga hoje, vou te ajudar. Ainda tomei um café, comi bem. Voltou, vou emprestar um carrinho do vizinho ali. Aí o vizinho apareceu lá, rapaz, eu tenho um material lá que eu não vou usar mais, eu não sei o quê. Daqui a pouco, meus filhos aí podem ajudar, rapaz, eu estou ensinando eles. Já veio mais 2. Daqui a pouco apareceu um dependente químico lá que precisava de ajuda. Falei, vem aqui, vou internar. Limpa aqui, já começou a ajudar. Daqui a pouco apareceu, meu irmão, em 4 meses, com acabamento, nós terminamos tudo aquele lugar. Inauguramos em 4 meses. Por quê, meu irmão? Porque às vezes é você que tem que se levantar, por incrível que pareça, para pintar a tua própria casa. Por incrível que pareça, às vezes é você que tem que levantar, para limpar a sua casa. Por incrível que pareça, às vezes você tem que levantar para fazer a própria comida. Dependendo da fase do adolescente e quem é, isso é um absurdo. Ou os adolescentes, às vezes de 40 anos, 50 anos. Eu atendi um caso uma vez que o homem desmaiou, mas não é porque não tinha comida, porque ele não levantava para fazer. Desmaiou de fome. Você acha que isso aí, algumas coisas é mimo, é hábito mesmo, mas algumas coisas chegam numa condição demoníaca assim. Algumas libertações, elas irão acontecer quando você se levanta, porque é a tua fé que faz você se levantar. Pastor Rogério é uma graça na autenticidade dele às vezes, é curioso. Apareceu uma moça na 10ª igreja, começou a orar, um pastor lá que estava na porta orou, a moça caiu possessa. Foi liberta, levantou, maravilha. Daqui a pouco a moça, caiu de novo. Chamaram outro pastor, oraram. Na 3ª vez chamaram o pastor Rogério. Levaram lá para baixo, na outra sala, o pastor Rogério pegou, orou por ela, caiu possessa, foi liberta. Daqui a pouco o pastor Rogério está saindo, a menina cai de novo. Ele, mas é idiota. Voltou. Enquanto você não se levantar, enquanto você não tomar postura, que Deus te deu autoridade para isso, você não vai ser liberta. Porque algumas portas é você que tem que fechar, algumas portas é você que tem que abrir. E isso é verdade. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Por mais que eu ame os meus filhos, eu não posso ir no banheiro por eles. Eles têm que tomar postura, que foi ensinado, estimulado. Olha para cá. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou fechar o olho para ninguém pensar que é indireta. Até para quem está me assistindo em casa. Deixa de ser dengoso. Dengosa, pelo amor de Deus. Deixa de ser vítima. Porque Cristo se levantou para que você se levantasse. Efésios capítulo 5, versículo 14. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te desperta. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá. Você precisa se levantar. Você precisa se firmar no ministério, na igreja, se envolver. Você precisa. Vai ficar até quando nessa redoma aí? Último ponto que eu quero passar para vocês. Jesus nunca desiste de uma causa, mas só alcança quem permanece, porque existe uma bênção na continuidade, não é? Jesus, quando ele estava no Sermão do Monte, ele falou várias coisas, revelando ali sobre mandamentos, coisas que precisavam ser esclarecidas,
Quando ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Agora, puro de coração. Quem que é puro de coração? Hoje em dia, com essas redes sociais aí, nem criança. Em muitas coisas. Quando fala puro do coração, ele está falando, bem-aventurado aquele que permanece nesse objetivo, porque vai ver Deus nisso. Vai ver Deus curar o filho, vai ver Deus libertar a família, vai ver Deus sarando, vai ver Deus providenciando. Bem-aventurado porque existe uma bênção na continuidade. Meu irmão, presta atenção para você entender a força disso. Jesus deixou o seu trono para lutar por você. Então, por favor, se anime. Para de fazer dengo. Não me cumprimentaram na porta. O pastor disse uma palavra que eu não concordei. E olha o tipo. Meu irmão, a dor pode não respeitar a idade. A dor pode não respeitar a condição financeira ou emocional. Mas não existe dor que Jesus não possa curar. Porque por onde ele passa, ele liberta, cura, ele capacita, ele dá esperança. E é a esperança que faz a gente se levantar. É a esperança que nos move. Uma criança enferma. Porque a dor não respeita a idade, nem o momento. Uma criança enferma a tal ponto que quando Jesus está indo até ela, segundo o pedido do seu pai, que era um homem nobre da época, um homem político e religioso, a pobrezinha acaba falecendo antes que Jesus chegasse. E no meio do caminho, aparece um recado de que não adiantava mais Jesus ir até o lugar, porque aquela menina estava morta. Presta bem atenção, é no meio do caminho que um demônio se apresenta. É no meio do caminho de um projeto financeiro que o capeta tenta desanimar. É no meio do casamento, é no meio do ministério, é no meio do plano, é no meio do projeto que um demônio diz para você deixar. Mas Jesus se levanta. Jesus se levanta, olha para Jairo e diz o quê? Não temas, creia somente. Creia. Coloca a mão no teu coração mais uma vez. Levanta a tua mão direita. Isso. Eu não sei o que demônio anda falando, tentando influenciar, tentando desanimar a tua fé, tentando descredenciar o teu chamado, tentando frear a tua força, ou seja o que for. Mas você pode ouvir a Jesus e você pode confessar o que Ele te manda confessar. Responda comigo assim, ó. Eu creio que Ele se levantará sobre essa situação. Eu deixei de temer, porque a minha posição é de quem crê. E eu o verei o seu poder transformador, eu verei a sua cura, eu verei a felicidade, em tudo isso, eu verei o Senhor Jesus, amém? Presta bem atenção, Jó creu, Davi creu, Ana creu, Maria creu, Zaqueu creu. Pastor Rogério conta alguns testemunhos que eu guardo no coração também. Ele conta que a sua esposa trabalhou mais de 16 anos de diarista para poder pagar o aluguel da casa onde eles moravam, porque o que ele tinha de terreno, ele doou tudo para a igreja. Ele mostrou a localização do terreno, onde é próximo a uma freia do Campo Comprido ali, que ele doou para a igreja. E a situação estava tão extrema, uma vez, que a filha dele, Ana Paula, que é mais velha, era criança, e ela queria comer maçã. E ele nem tinha dinheiro para comprar uma maçã para a filha. Ele foi para a igreja orar, e quando ele chegou, a esposa dele disse que visitaram a casa dele, porque alguma coisa aconteceu lá, não lembro se foi um comércio, alguma coisa, que deixaram um saco de maçã na casa dele. E ele falou que viveu experiências dessa forma. Contou que de uma vez ele não conseguiu nem ir para um encontro de pastores, porque não tinha condições do veículo, de gasolina, de finanças e tudo mais. Mas um dia, um pregador, num dia comum, foi levar uma mensagem na igreja, chegou por ele e falou: Deus pediu para eu entregar algo para você, Rogério.
que Ele vai mudar a tua vida financeira a partir de hoje. E Deus começou a prosperar os fiéis daquele lugar. Deus começou a prosperar os dizimistas daquele lugar. Deus começou a dar um crescimento incrível. Um homem que era dono de uma construtora fez uma oferta ali. E a construtora, para você ter uma ideia, o homem mora na França hoje. Inclusive pagou a passagem para o pastor Rogério para fazer o casamento da filha dele lá na França. De tão grande que ficou a construtora e coisas desse tipo. O próprio irmão Renato, que doou a estrutura metálica, quando chegou aqui, para você ter uma ideia, Deus prosperou esse homem de tal forma que ele teve que alugar um outro barracão 3 vezes maior do que aquele barracão que ele estava, pela demanda de coisas. Só de início ele pegou 5 barracões de 1.000 metros quadrados cada barracão. Porque quando Deus quer abençoar alguém, você precisa entender que pequenas chaves abrem grandes portas. Olha só, ele contou para mim que um dia ele não aguentava mais. Foi uma vida com problemas renais, pedras no rim. Ele rolava no chão de dor. E simplesmente um dia, chegou um pregador, num dia comum, foi orar por ele. E naquele dia que o pregador foi orar por ele, falou: a partir de hoje, Deus está cicatrizando, Deus está sarando essa dor, esse problema nos teus rins, essa má formação. Ele nunca mais teve problema no rim. Porque de uma hora para outra, as coisas podem mudar. E a Bíblia diz que aqueles que não criam, Jesus tirou de perto. Aqueles que não criam, Jesus afastou ali. Ficou somente os pais da menina, ficou alguns apóstolos ali. E Jesus orou e aquela menina ressuscitou ali. Meu irmão, deixa Jesus mudar a sua rotina, porque algumas coisas vão se afastar. Deixa Jesus mudar a tua rotina, porque nós precisamos aprender, porque Ele se levantou, e não existe causa perdida para Ele, por mais que seja uma menina desse jeito. Eu já vi muitos homens, mulheres serem restituídos às suas famílias. Eu já vi quadros incríveis que pareciam imudáveis, quadros terríveis. Eu vi Deus transformando essas realidades absurdamente. Deixa Jesus mudar a sua rotina. Por quê? Primeiro, Ele se levantará. Segundo, meu irmão, se levante então. Terceiro, creia. Quarto, não existe causa impossível para Ele. Não existe causa impossível para Ele. Nós estamos começando essa campanha hoje aqui. Ele se levantará. Mas isso, meu irmão, é para quem crê. Porque Ele vai se levantar nas áreas mais específicas da sua vida. Então precisa ter um passo em comum. Precisa-se, meu irmão, ter uma postura em comum. Porque se você continuar na mesma, a mesma coisa ficará acontecendo. Você precisa dar um passo de fé. Porque a gente ama a rotina muitas vezes. A gente ama fazer o básico muitas vezes. Em situações que nós precisamos dar realmente grandes passos de fé. Mas Deus está chamando você. Para você colocar para Ele aquilo que você quer que Ele se levante na tua vida. Porque não é possível que Ele saiu do trono dEle para morrer em meu e no seu lugar. E exista algum limite para Ele mediante esse amor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Essa campanha está começando hoje. E ela vai ter também terça-feira, com o pastor. Como é que é o nome do pastor que vem terça-feira? Adailton. Isso, pastor Adailton que vai estar aqui na terça-feira. Pastor Maurício que vai estar aqui na quinta-feira. No dia 19, no sábado, a pastora Gleice vai estar trazendo a mensagem. E também no dia 20, eu aqui, no dia de Páscoa, vou estar trazendo essa mensagem. Domingo de manhã e domingo à noite. Tá bom? Então, meu irmão, essa campanha que começa hoje, vai continuar terça, quinta, sábado e domingo. E eu quero convidar você a participar dessa campanha comigo. Porque Ele se levantará. E Deus vai usar esses líderes de uma forma sobrenatural. Deus vai usar esses líderes na tua vida. E eu tenho certeza que como campanhas desse jeito que eu fiz, às vezes na campanha, Deus transformou a realidade. Às vezes no final da campanha, Deus transformou a realidade. Às vezes no decorrer de tudo aquilo, Deus mudou a realidade. Mas você precisa dar um passo em comum. Amém?